Se você é uma pessoa iniciante no mundo dos investimentos ou até mesmo uma pessoa intermediária, já conhece um pouquinho ali das coisas básicas e tem alguma dúvida sobre determinados assuntos, fica aqui comigo neste vídeo, porque eu vou responder 5 perguntas que os inscritos já fizeram aqui nos vídeos do canal e às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. Esse é um tipo de vídeo um pouco diferente aqui do canal, então caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou responder nos comentários, e agora você tem a oportunidade também de aparecer aqui nos vídeos do canal através das respostas aos inscritos que eu vou postar uma vez ao mês, respondendo dúvidas que os inscritos mandam em qualquer um dos vídeos em que eu postar neste canal. Antes de começar a responder a primeira dúvida, só um momento de desabafo pessoal, rapidinho. Quando eu estava preparando esse material, eu estava ali vendo as dúvidas das mais antigas para as mais novas. Foi pela primeira vez eu sentei e vi todos os comentários em uma ordem. Vi muitos comentários legais, muito comentário de pessoas, alguns amigos, também familiares, mas principalmente o que mais me deixou feliz são as pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi, sabe? E comentam coisas legais, desejam coisas boas, dão bons feedbacks. Isso pra mim é impagável, isso é gratificante, isso chega a arrepiar, porque não é tão fácil, não é tão simples quanto parece. Não é tão só ligar a câmera e começar a falar, tem todo um trabalho. Às vezes a gente começa com nervosismo, a gente não sabe bem o que falar, né? Na hora de começar fica um pouco de vergonha e tal. Então assim, é difícil, eu tô conseguindo aos poucos, tentando melhorar, estamos indo bem. Então assim, espero que você de verdade esteja gostando, esteja aprendendo alguma coisa. A todos vocês que deixaram bons comentários, deixaram like, e até os que deixaram dislike também, não tem problema nenhum. Se você assistiu e não gostou, seria bom se você deixasse seu feedback, por que não gostou, mas não tem problema, você é bem-vindo aqui no canal. Então a todos vocês, meu muito obrigado, meu sincero obrigado, e eu prometo continuar postando mais vídeos. Isso é um tipo de combustível para eu postar mais vídeos. Então bora para as dúvidas, que é isso que interessa. Eu deixei marcado aqui ao lado. Então a primeira dúvida foi a dúvida do Vinícius Nunes Carvalho. Ele mandou referente ao vídeo dos fundos imobiliários. Ele disse o seguinte: caso eu compre fundos imobiliários, onde eu irei receber meus dividendos? Vinícius, fique tranquilo, porque os seus dividendos ele cai diretamente na corretora em que você tem conta. Então se você tem conta no Invest, vai cair seus dividendos na Invest. Se você tem conta na XP Investimentos, na XP Investimentos, na Clear, Toro Investimentos e Rico Investimentos, qualquer corretora, desde que a corretora seja uma corretora credenciada. Se você pegar as famosas, todas são credenciadas, seus dividendos vai cair diretamente na conta da sua corretora. Para você ver, você puxa lá os extratos, né? Você tem a opção de ver os extratos e vai aparecer lá o dia em que caiu. Então eu vou deixar aqui um extrato meu ao lado em que vai mostrar a data, né? Vai ter a data em que caiu os dividendos. Ele vai falar referente a que tipo de ação, né? Então se for um fundo imobiliário, ele vai estar lá ações e vai estar o código do fundo imobiliário, a quantidade, que é a quantidade de cota que eu tenho, e o valor em que pagou, que é creditado diretamente na minha conta da corretora. Quando cai na corretora, eu tenho a opção de fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o resgate daquele valor, eu posso pegar aquele valor e usar para alguma coisa. Quero usar para sair, passear, pagar uma conta. Você faz o resgate, cai no mesmo dia, tá? Eu até agora não me lembro de ter passado 1 ou 2 dias. Geralmente quando eu faço o resgate cai no mesmo dia na minha conta, isso pela Nuinvest e também pela XP Investimentos. Caiu na minha conta. Lembrando que essa conta sua, Vinícius, tem que ser do mesmo CPF, tá? Então você não vai conseguir sair da sua conta da corretora para transferir, por exemplo, para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, não dá. O CPF tem que ser o mesmo. Ou você tem a segunda opção, né? Se o dinheiro está ali, você tenta acumular um pouquinho mais para comprar mais cota ou comprar mais ações, né? Tentar reinvestir esse dinheiro, que é o método que eu utilizo. Nunca resgatei dividendo para utilizar para absolutamente nada. Todo meu dividendo eu pego para comprar mais cotas ou comprar mais ações. Eu reinvisto todo esse valor que eu ganho de dividendos. Beleza, Vinícius? Também no vídeo sobre fundos imobiliários, gente, eu tô um pouco perto porque eu tô sem óculos. Eu uso óculos e eu acabo gravando sem óculos porque senão fica refletindo a luz. Mas o Marcelo Sampaio, ele perguntou no vídeo de fundos imobiliários: é grátis investir no Invest Home Broker e grátis
e zero corretagem? Marcelo, é grátis, tá? Marcelo, é totalmente grátis você investir na Nuinvest, tá? A Nuinvest não tem pagamento de taxas, de corretagem, e grande parte das corretoras brasileiras também não tem. Conforme o mercado vem crescendo, antigamente eu ainda cheguei a pagar bastante corretagem. Por exemplo, 2019, o ano passado, 2020, tinha as taxas de corretagem, pagava lá, e na época Isinvest pagava uma faixa de 4 e alguma coisa, quase 5 reais. Hoje, com o mercado crescendo, né, a concorrência acaba ficando maior, as corretagens tendem a zerar. Então hoje poucas corretoras cobram taxa de corretagem, tá? Então para abrir a conta é grátis, para você manter a conta é grátis, para você comprar ações ou fundos imobiliários, a depender da corretora, é grátis. Fundos imobiliários, eu não lembro de nenhuma corretora que cobre para comprar fundos imobiliários. Eu não me recordo, tá? Não sei mesmo. Não me lembro, acho que nenhuma. Agora, ações, a depender, você pode pagar ali uma taxa de corretagem, tá bom? Eu tenho conta na Nuinvest, eu tenho conta na XP Investimentos, eu tenho conta na Rico Investimentos, mas eu uso muito a XP e a Nuinvest. A XP eu acabo pagando algumas taxas de corretagem, mas porque eles oferecem outros serviços, né? Então, por você pagar umas taxas, você tem alguns serviços adicionais, tá bom? Então, é grátis. Você pode fazer quantas você quiser. Eu tenho em outras contas justamente também para ver investimentos de renda fixa, tá? Então, por exemplo, eu vou procurar algum investimento de renda fixa, eu vejo quais corretoras. As corretoras, elas são como mercado, supermercado. Eu vejo quais os produtos que as corretoras têm de renda fixa, vou nesses produtos para deixar ali, às vezes, ou a minha reserva de emergência, ou para deixar a minha reserva de oportunidade. Beleza, Marcelo? A próxima dúvida é a dúvida do Cláudio Filho, que ele me pergunta também no vídeo de fundos imobiliários o seguinte: esse dinheiro que foi investido, ele pode ser perdido? Eita, agora complicou um pouquinho, Cláudio. Vamos lá. Os fundos imobiliários, ele é um tipo de renda variável. As ações é um tipo de renda variável, os fundos imobiliários é um tipo de renda variável. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender que existe renda fixa. Por exemplo, a poupança é um tipo de renda fixa, tá? Você pode ter um CDB, você pode ter outros tipos de renda fixa, o Tesouro Direto, ou você pode ter a renda variável. Então, na renda variável, o nome já diz, ela é variável, ela pode subir como ela pode cair. No caso dos fundos imobiliários, a tendência de subir muito ou de cair muito não é muito normal isso acontecer. É claro que pode acontecer, tá bom? Por exemplo, hoje a gente vive um momento um pouco estranho, né? Politicamente falando, economicamente falando, e isso afeta a economia. Então, quando afeta a economia, as coisas tendem a cair. Então, a gente vive um momento de queda nos fundos imobiliários. Então, por exemplo, quando você compra uma cota, vou dar um exemplo, você compra uma cota hoje, né? Uma cota a R$100, e aí suponhamos que no ano que vem, né, você vai em janeiro, você decide vender. Então, se você comprou hoje, agora em novembro, né, outubro, novembro, você vai receber os dividendos daquela uma cota, beleza? E suponhamos que em janeiro, quando você for vender, era R$100, agora é 80. Veja que você perdeu dinheiro, porque no momento em que você vendeu, se era 100 antes que você tinha pago e agora é 80, você perdeu aí R$20, porque aquele fundo imobiliário desvalorizou. Mas isso porque houve a desvalorização, e a desvalorização pode acontecer por vários motivos. Você tem, por exemplo, o coronavírus, você tem as questões políticas do ano que vem, que são eleições, você tem uma superinflação que está arruinando a sociedade, sabe? Então são fatores que fazem com que os fundos imobiliários, a cota tende a diminuir, mas por isso que é importante você ter um propósito, por que você está investindo, por que você está comprando, tá? Eu tenho alguns fundos imobiliários que está negativo, mas isso não me incomoda, porque o mais importante para mim é justamente os dividendos. Então você pode perder se você vender. No momento em que você vendeu, você perde, porque a sua cota você tem. Então suponhamos que em janeiro você não decide vender, e aí
Em dezembro as coisas voltaram ao melhor, voltaram ao normal, sua cota agora é 105. Veja aqui, se você vender em dezembro, você vai ter um lucro de R$ 5 fora os dividendos que você ganhou. Então você só perde quando você vende. Agora, perder tudo, eu não vou dizer que é impossível acontecer, mas é improvável que isso aconteça justamente pelo seguinte motivo. O fundo imobiliário, ele é dono de algum imóvel, geralmente, tá? Existem vários tipos de fundo, inclusive eu já deixei aqui o último vídeo em que eu mostrei a minha carteira pessoal, em que eu mostrei todos os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. E cada fundo tem um segmento, mas vamos supor que seja um fundo de tijolo. Esse fundo de tijolo, ele é dono de algum prédio. Então pensa bem, o dinheiro do fundo está onde? Está ali na estrutura, está naquele prédio. Então, para você perder o dinheiro, sei lá, o prédio provavelmente teria que desabar. Então, e mesmo assim, você não perderia tudo, porque se ele é dono do prédio, ele é dono do terreno. Então veja que perder todo o dinheiro é improvável de que isso aconteça. Não vou dizer que é impossível, mas assim, você só vai perder quando você fizer a venda se tiver negativo. Se você não vender, você continua recebendo os dividendos. No meu caso, eu não gosto muito quando está alto, porque quando está muito alto fica complicado eu comprar. Eu prefiro comprar quando está um pouco mais barato, quando está em queda, quando está em crise, é um momento em que eu acabo comprando bem mais, tá bom? Mas isso é uma operação que eu faço, eu gosto de fazer dessa forma, beleza? Antes da próxima dúvida eu quero falar o seguinte pra você: se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar sabendo um pouquinho mais ou sobre fundos imobiliários, ações, ficar falando de dinheiro, taxa de juros, tem outros vídeos que eu vou gravar aqui no canal, e se você quer acompanhar, se inscreve no canal, ativa também as notificações para você saber o que está acontecendo. O YouTube também acabou de liberar para mim recentemente a aba comunidade. Eu vou utilizar essa aba comunidade, inclusive vou utilizar para sugestões de vídeos. Se você tem alguma sugestão de algum vídeo sobre algum assunto, quer conhecer um pouco, olha, eu quero conhecer sobre renda fixa, eu quero saber o que é CDI, eu quero saber o que é taxa de juros, o que é inflação, essas coisas, tudo mais, eu vou gravar aqui no canal. Acompanha a aba comunidade, se quiser pode me chamar no Instagram que a gente conversa. Então acompanha bastante os vídeos e eu aguardo você sempre nos vídeos aqui. Então vamos continuar para as próximas dúvidas. A próxima pergunta é a pergunta da Nilvânia Kátia da Silva. Oi, Cristiano. Oi, Nilvânia. Esse ela faz a pergunta no vídeo de que eu falo sobre as cripto. E como seria investir em ações internacionais? Seria seguro? Um abraço, Nilvânia. Olha, eu já respondi lá pra você. Inclusive, eu fiz o vídeo de comprando ações internacionais justamente por causa do seu comentário. Eu já agradeço, tá? A sua participação, você está sempre participando nos outros vídeos, mas assim, não é tão simples comprar, tá, ações internacionais. Se a gente for comparar com o nosso país, a gente faz uma conta na corretora, compra e tá tudo certo. É mais prático, é mais fácil, só que é mais seguro. Não é mais fácil, só que eu acho até mais seguro do que no Brasil, né? É uma pena em que eu comecei a investir lá fora faz pouco tempo, tá? Não faz tanto tempo que eu comprei ações americanas, mas assim, por ter mais variedade, são mais de 3.000 empresas que eu consigo comprar, tudo dolarizado. Então, a depender, às vezes fica um pouco complicado para comprar, que nem, por exemplo, nesse momento o dólar está na faixa de 5,60, né? Teve dia que bateu 5,70, eu não consigo mais comprar ações lá porque o nosso real está desvalorizado. O dólar é uma moeda forte, é uma moeda poderosa, só que eu não consigo comprar porque o dólar está muito alto, e também as ações lá na Bolsa Americana também estão altas. Mas assim, quando cai, eu sempre dou um jeitinho de comprar, né? Eu uso a corretora Avenue, que é uma corretora assim, que na minha opinião é mais simples para mim. Tem outras corretoras, o pessoal gosta de outras corretoras, mas eu gosto bastante dessa por ser, para mim, mais prático, mais fácil. O que é difícil é tentar analisar, por exemplo, uma empresa brasileira. É fácil a gente estudar ela, porque ela está aqui no Brasil, eu consigo ver qual é o andamento dela, o que está acontecendo, eu pego os relatórios tudo em português. Então, às vezes, ações ou empresas americanas lá fora, qualquer outro local, fica um pouco mais complicado, porque às vezes tem que traduzir, tem PDF que eu não consigo traduzir, eu tenho um pouco de dificuldade, o inglês não é lá meu forte, mas assim, é bom, tá?
é seguro, só que eu não recomendaria, eu não diria assim, não daria pra falar, ó, comece lá fora. Não, não. Eu acho que a pessoa tem que começar primeiro aqui, entender, começar devagar, entender como é que funciona, e aí sim depois ela começa a investir no mercado lá fora. Mas é seguro sim, eu gosto, eu recebo dividendos, inclusive naquele vídeo eu mostrei, que eu vi o seu comentário lá no outro vídeo também, achei bem bacana. Eu recebi dividendos de empresa nos Estados Unidos. O bom disso é que eu recebi dividendos em dólar, né? Ou seja, muito maior do que o real. Na época eu comprei as ações que eu comprei a 5,5, 5,4 mais ou menos, né? Hoje já está 5,60, fora as ações que valorizaram. Então se eu quisesse vender tudo lá e transformar tudo aquilo em real, hoje eu ganharia muito mais, no seguinte sentido: houve a valorização da empresa e também houve uma valorização no dólar se a gente comparar com o real. Beleza? Vamos lá, vamos para a quinta e última dúvida. E a quinta e última dúvida é do Paulo Evangelista. Cristiano, boa noite. Paulo, boa noite, embora aqui seja dia. Mas como se faz para saber quando algum inquilino saiu do imóvel? Então essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta dele é: quando os inquilinos começam a sair, isso é um sinal para vender as cotas? Então vamos lá, Paulo, eu vou responder uma de cada vez, que a primeira é justamente como faz para saber quando os inquilinos saem do imóvel. Ô Paulo, os fundos imobiliários que a gente compra, quando você comprar, ou eu comprar, ou qualquer outra pessoa comprar, é importante você acompanhar um pouco a história do fundo, né? Ah, mas como é que eu vou saber isso? É fácil, eu vou deixar aqui a tela ao lado, eu vou fazer no meu computador, né? E vou deixar a tela só para você acompanhar mais ou menos. Vou utilizar como exemplo um fundo que eu tenho, que já mencionei na minha carteira no outro vídeo, que é o RECT 11, tá? Fica fácil eu utilizar o RECT 11 como exemplo, porque ele tem alguns lugares que estão vagos. Então no RECT 11, você entra no site do Status Invest, você vai digitar o código do seu fundo, tá? Algum fundo imobiliário que você esteja interessado. Nesse meu caso eu vou digitar o RECT 11, então eu digito lá RECT 11, e lá no finalzinho, lá embaixo, vai ter algumas informações em PDF que você pode baixar através do link, né? E vai ser o relatório, né? Os mais importantes: o relatório e fatos relevantes. Esses são os mais importantes para você acompanhar. Ah, Cristiano, preciso ver todo dia isso? Não, não precisa, porque os fundos imobiliários, ele tem os relatórios mensalmente. Então assim, uma vez ao mês, pelo menos, você vai ter que baixar para ler. Por quê? É através dos relatórios que o gestor do fundo, ele vai te explicar o que está acontecendo no fundo. Qual foi um exemplo, né? Se algum inquilino vai sair, se algum inquilino já falou, olha, dezembro eu vou entregar o imóvel, e aí o gestor vai anunciar aos cotistas do fundo, ó, se empresa X falou que em dezembro vai entregar o imóvel. Então assim, através do relatório, o gestor vai dizer o que está acontecendo. Olha, Ciclano acabou de entregar o imóvel hoje, inclusive falou que vai pagar a multa. Então vê que o imóvel começou a ficar vazio. Então acompanhar o fundo é você ver através dos relatórios e também dos fatos relevantes o que está acontecendo. Por exemplo, eu citei o RECT 11 como exemplo porque recentemente o RECT 11 começou a alugar imóveis que estavam vazios desde a pandemia. Então no fato relevante ele vai dizer lá, olha, acabamos de encontrar, fechamos um contrato de locação sob o prazo de tantos meses, no valor de tanto, área locável tanto. Então assim, você pode acompanhar pelo Status Invest, ou você tem a opção também de acompanhar quando você registra o seu e-mail para receber as informações do que está acontecendo no fundo. Eu não vou saber exatamente agora qual o local exato, porque cada administrador e cada gestor tem um local específico, mas assim, você consegue cadastrar no site deles o seu e-mail, o que acontecer naquele fundo automaticamente chega no seu e-mail um fato relevante, ou chega no seu e-mail um relatório. Então você acaba acompanhando um pouco mais rápido, porque no Status Invest tem um delayzinho, às vezes de um dia. Então, por exemplo, saiu o fato relevante hoje, ou só vai sair no Status Invest amanhã. Então tem esse delay de algumas horas ou de um dia. Então, para você acompanhar sobre o fundo, os relatórios e o fato relevante é o caminho, a ferramenta que você tem. Sobre a venda é o seguinte, o momento da venda, Paulo, ele é muito pessoal. Por quê? Porque você precisa saber
o motivo que você entrou, sabe? Um exemplo, se você comprou o Rect 11, você precisa ter consciência por que você comprou o Rect 11. É um exemplo. Ah, porque eu achei os imóveis bons, em locais bons. Ah, porque eu gostei dos contratos de longo prazo que eles têm, eu gostei dos valores da alocação que as empresas pagam, eu gostei do índice que é utilizado, olha, eu vi que era o IGPM, o outro era o IPCA. Então assim, você precisa entender primeiro por que você entrou. Se a razão que você entrou não existe mais, tá aí um motivo para você vender, tá? Assim, pessoalmente falando, se você entrou e falou, olha, eu entrei por um exemplo por causa do inquilino que era o Banco do Brasil. O Banco do Brasil anunciou que vai sair. Se a razão de você ter entrado era o Banco do Brasil e ele vai sair, acredito que o seu objetivo de entrar, ele foi embora. Se ele foi embora, estaria aí uma oportunidade talvez para você vender. Mas assim, o momento da venda é algo muito pessoal. Eu já entrei em fundos imobiliários em que o inquilino declarou sair e eu permaneci. E logo em seguida, questão de um mês e alguma coisa, o imóvel ficou parado, o dividendo diminuiu, mas deu um mês e alguma coisa, o gestor foi lá e arrumou uma nova locação. Então se o imóvel é bom, se tem todos os outros fatores, não necessariamente alguém que vai sair, significa que você vai vender. Até porque a empresa pode renovar o contrato. Então olha, vai vencer o mês que vem o contrato. A empresa fala, vamos renovar por mais 3 anos, vamos renovar por mais 5 anos. Então não necessariamente, você precisa ver o porquê que você entrou. Se o propósito de você se manter no fundo acabar, aí você vê se vale a pena vender ou não. Lembrando que tome muito cuidado, Paulo, em crises, tá? Em crises, em momentos de queda, a gente vê as coisas caindo, a gente fica com um pouco de medo. Então, em momentos de crise é necessário tomar cuidado para não vender na baixa e aí você vai ter um prejuízo, beleza? Essas foram as 5 dúvidas que o pessoal me enviou. Tem outras dúvidas, tem dúvidas bem legais, tem perguntas bem legais nos outros vídeos e eu pretendo gravar nos próximos vídeos falando sobre isso. Se você gostou desse tipo de vídeo respondendo as dúvidas que vocês mandam, deixa aqui no comentário, grava mais que eu gravo uma parte 2, parte 3, parte 4 e vou gravando até enquanto tiver dúvidas. Se você tiver alguma, pode deixar aqui no comentário desse vídeo e eu prometo que eu vou lhe responder de forma escrita e também você tem a oportunidade de aparecer aqui nos próximos vídeos pra gente responder junto com a galera as dúvidas que você mandou, tá bom? Eu aguardo você, muito obrigado por ter ficado, aguardo você no próximo vídeo. Até mais, tchau!